Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa e essa empresa você vai gostar. Essa empresa você vai gostar porque deve lembrar aí bons tempos da sua vida e principalmente para quem tem um pouquinho mais de idade, vai ter lembranças muito boas. Estamos falando aqui da Bicicletas Monark, essa é a Bicicletas Monark que marcou a vida de tanta gente. E a Bicicletas Monark, que já passou aqui pelo canal, estamos atualizando as informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos. E quem solicitou a atualização da Bicicletas Monark foi meu amigo Ismael Sampaio, o grande Ismael Sampaio. Um forte abraço para você, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão e um prazer poder lhe atender. E é um prazer poder atender a todos vocês. E para tanto é muito simples. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Quando a gente fala da Bicicletas Monark, na verdade acaba sendo uma viagem ao passado, tantas lembranças, né? O sonho de toda criança lá, principalmente na década de 70, no meu caso, por exemplo, era o sonho de ter uma bicicleta, né? E a dificuldade para ter uma bicicleta, então era uma coisa assim fascinante. E a Bicicletas Monark, junto com a Caloi lá na época, acabou marcando, né, toda essa geração. Mas vamos contar um pouquinho da história, até para você entender também os números da empresa, entender tudo o que aconteceu na trajetória dessa empresa que já foi icônica aqui no Brasil. Toda a história da Monark começa em 1908, lá na Suécia, através de Birger Svensson. O Birger Svensson, ele praticamente ali reformava e montava bicicletas, isso lá na Suécia. Até que chega num determinado momento, ele começa a fabricar as bicicletas e aí utilizando a marca Monark. Aqui no Brasil, aí começaram a fazer importação de peças e fazer a montagem de bicicletas aqui no Brasil, já na década de 30, na década de 40, até que em 1948, aí numa parceria, é montada uma fábrica da Monark aqui para fazer toda a produção das bicicletas também aqui no Brasil. Isso tudo junto com a matriz, né, que ficava na Suécia. E aí então começa todo o processo de fabricação das bicicletas Monark aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, chegamos a ter aqui em determinados períodos uma produção de 2 milhões de bicicletas por ano, né? E a empresa chegou a empregar até 10 mil colaboradores, só para você ter uma ideia do tamanho que chegou a ser a Monark, né? Bom, mas voltando em toda a trajetória da história ali, em 1952, aí eles constroem uma fábrica em Santo Amaro, na cidade ali de São Paulo, no estado de São Paulo, Santo Amaro, para começar a produzir as bicicletas da Monark. Já em 1953, nessa fábrica, estavam ali com 600 colaboradores trabalhando na fabricação de bicicletas. Chegando já nos anos 60, principalmente em 1967, aí lança um grande sucesso, que era a bicicleta Monareta. A Monareta foi um sucesso estrondoso da Monark. E durante esse período começou uma rivalidade com a Caloi. Então sempre o mercado era dividido em dois, ou Monark ou com a Caloi. Na sequência também lançam outro grande sucesso que, nossa, marcou na época mesmo, que era a bicicleta barra circular, que também foi fantástico o volume de vendas dessa bicicleta. E aí, na sequência, o que eles fazem? A empresa, em 1979, deixa de ser sueca e passa a ser totalmente brasileira. Então, ela fica totalmente independente lá da matriz na Suécia e passa a ser uma fábrica totalmente brasileira. E aí, eles montam uma fábrica em Manaus. Aí, montando essa fábrica em Manaus e depois, aí, na sequência, mais a fábrica também no estado de São Paulo, que chegou a ter os 10 mil colaboradores trabalhando e chegou a produzir 2 milhões de bicicletas por ano, aí a empresa foi crescendo cada vez mais. E aí, naturalmente, que à medida que tudo vai evoluindo, e foram lançando também outros produtos, principalmente na linha infantil, também bicicletas para concorrer na época com a Caloi 10, que foi um outro grande sucesso, enfim. A empresa foi. Só que daí na sequência, quando começa a vir também a importação de bicicletas de outros países, aí as indústrias brasileiras começaram a sentir a competição. E aí começou a diminuir o volume. E aí daí na sequência nós temos também uma queda na produção,
Tanto é que a gente vai ver aí, através dos números, o volume de vendas que a Monarch vem tendo hoje. Tanto é que depois ela fecha a sua fábrica em Santo Amaro e abre uma outra fábrica em Indaiatuba, isso ainda no ano de 2008. E aí, na sequência, o que a gente tem? Uma queda do volume de vendas da bicicleta Monarch, tanto é que a gente vê aí nos balanços aí da empresa que a empresa ela vai diminuindo cada vez mais o seu ritmo. Mas para conhecer e entender tudo o que está acontecendo com a bicicleta Monarch, estamos trazendo para vocês aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora de março de 2024. E através dos números, vamos entender o que é a bicicleta Monarch. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Bicicletas Monarch S.A. Vamos ver o que vem acontecendo com a empresa ao longo de todo esse período aqui. E para tanto estamos trazendo para vocês desde 2020, 21, 22, 23 até março de 2024 para acompanhar ano a ano tudo o que vem acontecendo com a empresa. Para entendermos a Monarch lá no ano de 2020, ela possuía um patrimônio total de 216 milhões de reais. E desse valor, repare aqui que o imobilizado dela é muito pequeno, 4.741.000 máquinas, equipamentos, barracões, instalações, muito pequeno. O volume maior de patrimônio que ela tem está no ativo circulante no capital giro, com 165 milhões de reais, o equivalente a 76,4% de tudo aquilo que tem dentro da empresa. Desse valor aqui, 153 milhões de reais é dinheiro. Portanto, 71% da empresa é dinheiro. 6 milhões contas a receber e um estoque de apenas 5 milhões 281. Completa aqui o ativo circulante, os outros créditos geralmente representados por tributos a recuperar. Já no ano de 2021, ela permanece estável, com 216 milhões. E o capital de giro permanece lá nos 168 milhões de reais, com 146 milhões de reais em dinheiro, 5 milhões e 300 em contas a receber e o estoque que aumentou um pouquinho aqui para 15 milhões de reais. Entra 2022, a empresa agora é de 231 milhões, repare que o imobilizado cai para 1 milhão e 200 e aumenta aqui o ativo circulante, capital de giro aumenta para 191 milhões, 82,7%. E o caixa, 172 milhões, quer dizer, 74,5% da empresa é dinheiro. 5 milhões 700, perdão, 5 milhões 700 é o contas a receber e 7 milhões e 800 os estoques. Em 2023, 239 milhões é o tamanho da empresa, tudo aquilo que tem dentro do seu patrimônio. E o capital de giro, 181 milhões, diminui um pouquinho o caixa para 168 milhões, apesar de extremamente alto, representando 70,5% de tudo que a empresa tem. 5 milhões 780 o contas a receber e o estoque 5 milhões 988 mil. 3 meses depois, em março de 2024, a empresa é de 242 milhões, 184 milhões no capital de giro, 172 milhões no caixa, banco e aplicação, né? 4 milhões e 300 o contas a receber e 7 milhões 297 mil os estoques. Então, repare que é uma empresa que praticamente a operação dela, não há investimentos aqui no imobilizado, ampliação de fábrica, máquinas, equipamentos, ela vem mantendo um volume muito baixo de investimentos. E aí, naturalmente, o estoque da empresa, que é aquilo que ela deveria estar fazendo, que é produzir e vender, o estoque de apenas 7 milhões e 200. Portanto, é uma empresa que, na verdade, ela acaba sendo puro dinheiro, né? É uma empresa que é só dinheiro e aplicação financeira. Já o endividamento da empresa, lá no ano de 2020, era de 26 milhões de reais, com 12% do tamanho da dívida em relação ao seu patrimônio. No ano seguinte, a dívida era de 24 milhões, caindo para 11,1%. Sobe um pouquinho para 27 milhões e 800, com 12%. Aí a dívida vai para 33 milhões, com 13,9% e permanece praticamente estável com 32.808, 13,6%. Portanto, é uma empresa que praticamente não tem dívida, né? Apenas 13%, 86,4% capital próprio da empresa. E aí a dívida dela com o fornecedor também é muito baixo, 0,5% apenas, né? E consequentemente tem aqui uma dívida de banco, que provavelmente deve ser de algum financiamento que ela tem, que é volume bastante baixo ainda, né? Até porque a empresa não precisa buscar dinheiro em banco, visto essa montanha de dinheiro que ela tem dentro do seu caixa, dentro das suas aplicações. Tá? Olhando agora os resultados da empresa.
Em 2020, ela fatura 21 milhões 790 mil. Em 2020, 21 milhões. 2021, 17 milhões. 2022, 18 milhões. 2023, 15 milhões 910. Então, repare que até a venda vem até num processo de queda. 21, 17, 18, 15... E agora, em 3 meses do ano, 2 milhões 754, nos dando uma projeção do faturamento aí de pelo menos 12 milhões, alguma coisa assim. Mais importante do que o faturamento é o lucro. 3 milhões 482 lá em 2020, 8 milhões 57 o lucro em 2021, 26 milhões o lucro em 2022, 17 milhões o lucro em 2023, 3 milhões 191 o lucro em 2024. E aí, quando nós comparamos aqui um faturamento de 18 e um lucro de 26, um faturamento de 15, um lucro de 17, um faturamento de 2 e um lucro de 3, mas da onde que vem esse lucro? O lucro vem aqui, ó, resultado financeiro, 3 milhões e 800, que é o que ela ganhou de resultado financeiro em 2020, 6 milhões e 800 em 2021, 21 milhões foi o ganho financeiro em 2022, 21 milhões em 2023 e 4 milhões o lucro, o resultado financeiro em 2024. Portanto, os resultados gerados pela empresa, eles são provenientes de aplicação financeira, né? Porque a atividade mesmo, ela gera um lucro de 1 milhão e 300, 3 milhões, 10 milhões, 2 milhões, e aqui até fechou com um pequeno prejuízo de 133 mil. Portanto, é uma empresa que praticamente hoje ela está vivendo de aplicação financeira e não do desempenho da sua atividade na fabricação de bicicletas e outros equipamentos. Olhando de perto aqui a situação financeira, que eu vou trazer para vocês em números, a liquidez geral, capacidade para pagamento das suas dívidas de curto, médio e longo prazo, sai com 8,14, 8,88, 8,27, 7,01 e 7,20. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem R$ 7,20. Paga, sobra e sobra muito. E quando nós olhamos a situação no curto prazo, ela é muito mais folgada ainda. 31,67. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 que ela vai pagar, ela tem R$ 31,67. Quer dizer, paga o 1 e ainda sobra R$ 30,67. Sobrando muito dinheiro. E essa folga financeira, ela continua alta, 26,78, cai para 15,37 e volta a subir, 19,65 e 19,87. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela tem R$ 19,87. Já o endividamento, que é o tamanho da dívida, ela vem com 12%, cai para 11%, sobe para 12%, 13,90%, 13,56%. De tudo aquilo que ela tem, ela deve 13,56%. A margem líquida, que daí ela vai aparecer aqui uns números absurdos, 15,98%, 45,68%, 141% de margem líquida, que a margem líquida, na verdade, o que ela quer medir? Quanto que a empresa ganha em relação àquilo que ela gera de receita. Só que, na verdade, o ganho maior da empresa acaba sendo o resultado financeiro, o que acaba distorcendo essa margem aqui. 112% em 2022 e 115,87% em 2024, agora em março. A rentabilidade do ativo, o ganho em relação àquilo que foi investido no seu patrimônio, 1,61, vai para 3,73, vai para 11,35, 7,44%, e agora em 3 meses acumula 1,32, o que projetado para 12 meses daria algo aí em torno de 5,5% aproximadamente. Já a rentabilidade do PL, que é o ganho dos acionistas, quem tem as ações da Monarch, ganhou lá em 2020 1,83%, ganhou 4,20% em 2021, ganhou 12,90% em 2022, 8,64% em 2023 e 1,53% em 3 meses, que também projetado aí para 12 meses daria algo em torno de 6% o ganho projetado pelos acionistas. Então, quando você olha esses índices aqui que eles são baixos, e a pergunta é por que o ganho é tão baixo se a margem de lucro é tão alta? É justamente porque o volume de capital próprio investido é muito alto. Como o ganho maior da empresa vem de resultado financeiro, e quando você aplica o seu dinheiro no resultado financeiro, você não vai obter ganhos de 20%, 30%, coisa assim. Você vai ganhar geralmente CDI mais alguma coisa. Então, por isso que o ganho dos acionistas acaba sendo baixo, porque o ganho gerado pela empresa é de aplicação financeira. Olhando aqui também esses outros indicadores, o valor de uma ação da Monarch, patrimonialmente, R$ 460. É quanto vale uma ação da Monarch.
Para você comprar essa ação, só que vai ser difícil você comprar, até porque a gente já vai ver na sequência aqui, o valor de mercado dela R$ 329,15. Então, para você comprar uma ação, vai R$ 329,15. Esse valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, mostrando então o PVP, preço por valor patrimonial, de 0,72, mostrando que há um deságio na venda das ações de 28%. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 38,90, o que dá uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 11,82%. Ela está distribuindo agora em 2024 R$ 39,26 a título de dividendos, o que dá um yield de 11,93%. Relação preço/lucro 8,46. Isso quer dizer 8 anos e meio para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. E o free float, 12%. A empresa só tem 12% de ações circulando livremente no mercado. Mas quando você olha lá os índices de liquidez, que é a quantidade de ações que são negociadas diariamente na bolsa, é um número muito pequeno. Então, se você quiser comprar a ação da empresa, você vai colocar a ordem, a sua ordem vai ficar, até, quem sabe, ela ser executada. E o mesmo vale para quem quer vender. Então, ela tem um mercado muito estreitinho. Então, vai ser muito difícil você comprar e vai ser muito difícil você vender. E até porque o controle da empresa, vamos até apresentar aqui para vocês, está nas mãos da Monarch Participações, com 63,46%. Aqui mais um fundo de investimentos, o SEB Fort Voltnics, com 10%. EuSol Participações, 8,79%. SME Participações, Silvio Marzagão, 2,35%. Enfim, acaba sobrando apenas os 12% de ações para circular no mercado, porém, dessas ações não quer dizer que elas estejam circulando no mercado. Essas ações podem estar na mão de outros minoritários ainda. E não tem TH long, quer dizer, se ela for vendida, não há uma garantia de que o minoritário terá o mesmo tratamento majoritário. E olhando também o gráfico aqui, projetado aqui, né, dos últimos 5 anos, aqui, né, tudo que aconteceu nos últimos 5 anos com a ação, sempre ela aqui nesse valor alto aqui, R$ 260, aí ela chega aqui quase 300, vem a pandemia, ela cai para 200 e depois sobe, e aí você vê que ela não tem aqui muitas flutuações, e aí agora em 2023 ela sobe um pouquinho mais, chega ali praticamente a R$ 380, cai, chega ali novamente praticamente a R$ 400, cai de novo, fechando em R$ 329,15. Claro que quando nós olhamos aqui os 5 anos, ele ainda mostra aqui algumas oscilações, mas quando você pega aqui a cotação no dia ou na semana, você vai ver que é um negócio que acontece, dali uma semana outro negócio que acontece. Então, não é uma ação que está sendo comprada e vendida diariamente. Então, são negócios muito esporádicos que ocorrem com as ações da Monarch. Então, por aqui você vê como que vem se comportando, quando que as ações tiveram seu menor valor, quando que elas tiveram seu maior valor e como que é o comportamento do valor das ações da Bicicletas Monarch SA. Tá então, mais uma história de empresa maravilhosa, né? Mais uma história de empresa que na verdade é uma viagem ao passado, pelo menos para uma grande parte das pessoas é uma viagem ao passado, revendo momentos lá das nossas infâncias, né? Quando brincávamos, podíamos na época brincar na rua, andando de bicicleta, enfim, era tudo um sonho na época ter a sua bicicleta, né? Então hoje, retratando aqui a Monarch, a gente acaba fazendo uma viagem ao passado. Mas, como o canal não é para viajar ao passado e para recordações das infâncias, mas é para analisar balanço, né? E para analisar balanço a gente tem que conhecer a história da empresa. Por quê? Um dos itens do processo da metodologia de análise, o primeiro item é a empresa e seu mercado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para analisar o balanço é conhecer um pouquinho da empresa e conhecer também um pouco do seu mercado. Porque conhecendo a empresa e conhecendo o seu mercado, a gente entende os números que ela apresenta, né? Então, está aí a história da empresa e aí a gente vai para o processo de análise. Aí na análise a gente vai todo um caminho que a gente vai seguindo aqui para identificar como que vem sendo o desempenho da empresa, porque a finalidade da análise é essa, é verificar o desempenho da empresa em relação a exercícios anteriores e, se possível, também em relação a outras empresas do mesmo ramo. Então nós temos que fazer sempre um processo de comparação, comparar com períodos anteriores para poder verificar se está melhorando, se está piorando e como que está indo a situação da empresa.
E todo esse processo de análise, de interpretação dos números, parece complicado? Não é, é muito simples e você pode aprender e vai meu convidado, minha convidada, a aprender análise de balanço lá no nosso curso de análise de balanços na plataforma Hotmart. Inclusive no vídeo aqui na descrição, eu deixo para vocês aqui o link de acesso à plataforma Hotmart e com custo muito baixinho, você vai aprender de uma forma muito rápida, simples, didática e com todo o material de apoio, apostila, planilhas, você vai poder aprender a analisar balanços. E ao aprender a analisar balanços, você mesmo vai poder entender os números das empresas e escolher as melhores empresas na hora de fazer os seus investimentos. Caso durante o curso não entendeu, aí vai estar disponível também o meu WhatsApp para entrar em contato comigo para tirar todas as dúvidas. Mas que você vai aprender a análise de balanço, com certeza vai. Né? Então, espero vocês também lá na plataforma Hotmart. Dito isso, bons investimentos para vocês.